A verdade, para o sábio, não é uma descoberta fácil, mas uma jornada contínua. Esta frase, que poderíamos atribuir ao espírito de Baruch Spinoza, encapsula a essência de sua vida. Você já se perguntou o que acontece quando alguém ousa desafiar tudo o que é dado como certo? Quando um intelecto brilhante decide que a fé cega e a tradição não são suficientes para compreender o universo? Em pleno século XVII, um homem de origem humilde, vivendo em uma das cidades mais efervescentes da Europa, Amsterdã, ousou ir além. Ele não apenas questionou, ele reinventou a forma como pensamos sobre Deus, a natureza, a liberdade e até mesmo a felicidade, e por isso pagou um preço altíssimo. Estima-se que mais de 90% das pessoas, em algum momento da vida, se conformam com as respostas prontas, evitando a dor da dúvida. Mas Spinoza não foi uma delas. Hoje, vamos desvendar a vida e o legado de Baruch Spinoza, o filósofo que, com sua coragem e intelecto, mudou tudo. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas próprias concepções e revelará por que ele é considerado um dos maiores pensadores da história. Se você está pronto para questionar e expandir sua mente, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões que transformam. Imagine Amsterdã no século XVII. Não era apenas uma cidade, era um caldeirão fervilhante de ideias, um porto seguro para mentes brilhantes e um centro de comércio que conectava o mundo. Em meio a esse cenário vibrante, em 1632, nascia Baruch Spinoza, filho de uma família de judeus portugueses que haviam fugido da Inquisição. Sua família, assim como muitas outras, buscava em Amsterdã a liberdade para praticar sua fé, um luxo impensável em terras ibéricas. Desde muito jovem, Spinoza mostrou uma inteligência ímpar. Ele não se contentava com as respostas prontas. Sua mente curiosa investigava cada conceito, cada escritura, cada tradição. Na escola da comunidade judaica, ele mergulhou nos textos sagrados, na filosofia medieval e na tradição cabalística. Mas, como um verdadeiro gênio, ele logo percebeu que havia limites para o que lhe era ensinado. Aqueles dogmas e rituais, embora importantes para a comunidade, pareciam não responder às suas perguntas mais profundas sobre a natureza de Deus, do universo e da existência humana. Ele começou a ler os pensadores da sua época, como Descartes, e também se aprofundou na ciência emergente. Era um período de grandes descobertas, onde a razão começava a desafiar as velhas certezas. Spinoza, com sua mente aguçada, absorvia tudo, processava e começava a formular suas próprias conclusões, por mais radicais que fossem para o seu tempo. Essa efervescência intelectual, aliada à sua busca incansável pela verdade, o colocou em um caminho sem volta. Um caminho que o levaria a confrontar não apenas as autoridades religiosas, mas a própria essência do pensamento ocidental. A busca incessante de Spinoza pela verdade logo o colocou em rota de colisão com a autoridade religiosa. Suas interpretações das Escrituras, suas ideias sobre Deus e sua recusa em aceitar dogmas sem questionamento eram vistas como uma ameaça direta à coesão da comunidade judaica de Amsterdã. Para a sinagoga, suas opiniões eram heréticas, um perigo contagioso que precisava ser contido. E assim, em 1656, veio o golpe. Baruch Spinoza foi excomungado. Não foi uma simples expulsão, foi um herem, uma maldição solene e pública, um banimento total. Pense na dimensão disso. Ele foi amaldiçoado dia e noite, quando se deitava e quando se levantava. Ninguém podia falar com ele, ninguém podia se aproximar dele, ninguém podia ler seus escritos. Spinoza se tornou, literalmente, um pária. Do ponto de vista da comunidade, era uma medida extrema para proteger a fé e a ordem. Do ponto de vista de Spinoza, era o preço da liberdade intelectual. Mas, e aqui reside a genialidade e a resiliência de Spinoza, essa ruptura não o silenciou. Pelo contrário,
ela o libertou. Sem as amarras das expectativas comunitárias e religiosas, ele pôde mergulhar ainda mais fundo em suas investigações filosóficas. Ele se isolou em sua própria busca, vivendo uma vida simples, polindo lentes para se sustentar. Essa excomunhão, que para muitos seria o fim, para Spinoza foi o início de uma jornada filosófica sem precedentes, onde ele ousaria formular ideias que reverberariam pelos séculos, desafiando a própria essência do pensamento ocidental. Foi nesse isolamento fértil que suas obras mais revolucionárias começaram a tomar forma. 3. Deus, natureza e razão. Os pilares do pensamento de Spinoza, visuais abstratos e cósmicos, representando a unidade do universo. Imagens da natureza em sua grandiosidade, montanhas, oceanos, florestas, se fundindo com elementos que sugerem racionalidade e ordem, como engrenagens ou circuitos. Música de fundo mais contemplativa, mas com uma sensação de vastidão. Depois de sua excomunhão, Spinoza se dedicou intensamente à filosofia, e foi nesse período que ele forjou os pilares de seu pensamento, ideias que eram, e ainda são, revolucionárias. Para entender Spinoza, precisamos mergulhar em sua concepção radical de Deus. Esqueça a imagem de um Deus antropomórfico, sentado em um trono celestial, julgando os homens. Para Spinoza, Deus é a própria natureza, a totalidade de tudo o que existe, uma substância infinita, eterna e única. Ele usava a expressão latina Deus sive natura, Deus ou a natureza, para enfatizar essa identidade. Isso significa que não há nada fora de Deus, ou seja, nada fora da natureza. Cada folha de árvore, cada grão de areia, cada pensamento que temos, tudo é uma expressão dessa única e mesma substância divina. Essa visão é conhecida como panteísmo e era extremamente controversa, pois desafiava diretamente as religiões que viam Deus como uma entidade separada do mundo. Spinoza acreditava que o universo funciona de acordo com leis imutáveis e eternas, e que tudo o que acontece é uma consequência necessária dessas leis. Não há milagres, não há acaso. Há apenas a ordem perfeita da natureza, que é Deus. E como podemos compreender essa ordem? Através da razão. Para Spinoza, a razão é a ferramenta suprema para desvendar os mistérios do universo e de nós mesmos. É pela razão que podemos nos libertar das paixões e ilusões e alcançar um conhecimento claro e distinto da realidade. Ele não via a razão como algo frio e distante, mas como o caminho para uma compreensão profunda e amorosa de Deus, natureza. Ao compreender que somos parte integrante dessa totalidade, podemos alcançar uma forma de amor intelectual de Deus, que para ele era a maior forma de alegria e beatitude. Essa visão unificadora de Deus, natureza e razão é o que torna Spinoza um filósofo tão impactante e, ao mesmo tempo, tão desafiador. Se Deus é a natureza e tudo segue suas leis, como então podemos viver uma vida feliz e livre? Essa é a grande questão que Spinoza aborda em sua obra-prima, A Ética. Para ele, a verdadeira liberdade não é a capacidade de fazer o que quisermos a qualquer momento, sem restrições. Isso seria, na verdade, uma escravidão às nossas paixões e impulsos. A liberdade, para Spinoza, reside na compreensão. Pense nisso. Quando você compreende as causas de algo, por que o sol nasce, por que a água ferve, por que você sente raiva ou alegria, você se torna menos refém dos eventos e das emoções. Spinoza argumentava que somos muitas vezes escravos de nossas paixões, como a inveja, o medo, a tristeza ou o desejo descontrolado. Essas paixões nos impulsionam, nos fazem sofrer e nos impedem de ver a realidade com clareza. A saída? É através do conhecimento racional que podemos transformar essas paixões passivas em ações ativas. Ao entender a necessidade por trás dos eventos e das nossas próprias emoções, não agimos cegamente, mas com sabedoria. Isso não significa reprimir sentimentos, mas compreendê-los como parte da ordem da natureza.
Quando entendemos que a raiva, por exemplo, é uma resposta natural a certas condições, podemos lidar com ela de forma mais eficaz, em vez de sermos dominados por ela. A verdadeira felicidade, ou beatitude, como Spinoza a chamava, não é alcançada buscando prazeres fugazes ou bens materiais. É encontrada no amor intelectual de Deus, ou seja, na compreensão profunda e contemplativa da unidade de toda a existência. É quando nos vemos como parte integrante e necessária dessa vasta e infinita natureza que transcendemos as preocupações individuais e encontramos uma alegria duradoura, uma paz que não pode ser abalada pelas adversidades externas. É um convite a viver em harmonia com o universo, não contra ele. A mente revolucionária de Spinoza não se limitou à metafísica e à ética individual. Ela se estendeu de forma profunda e audaciosa à esfera da política. Em uma época dominada por monarquias absolutistas e intensa intolerância religiosa, suas ideias sobre o Estado e a sociedade eram, no mínimo, perigosas. Ele se perguntava: como podemos criar uma sociedade onde os indivíduos vivam em paz e prosperidade, minimizando o conflito e maximizando a liberdade? Para Spinoza, o propósito fundamental do Estado não é o controle ou a opressão, mas sim a garantia da segurança e da liberdade. Ele argumentava que os seres humanos, por natureza, buscam a autopreservação e agem de acordo com suas paixões. O Estado, portanto, surge de um pacto social, onde os indivíduos renunciam a parte de sua liberdade natural em troca de segurança e da possibilidade de viverem em harmonia. Mas aqui está a parte crucial. Spinoza era um fervoroso defensor da liberdade de pensamento e expressão. Ele acreditava que um Estado forte não é aquele que silencia seus cidadãos, mas sim aquele que permite e até mesmo incentiva o livre debate de ideias. Censurar opiniões para ele era não apenas ineficaz, pois as ideias não podem ser aprisionadas, mas também prejudicial à própria saúde do Estado. Uma sociedade onde as pessoas podem expressar seus pensamentos livremente é uma sociedade mais robusta, adaptável e menos propensa a rebeliões. Ele via na democracia a forma de governo mais alinhada com a razão e a liberdade. Em uma democracia, os cidadãos participam das decisões e o poder é distribuído, não concentrado em uma única figura. Essa visão de um Estado tolerante, que protege a liberdade individual e se baseia na razão coletiva, foi um farol para o iluminismo e pavimentou o caminho para muitas das ideias democráticas que consideramos essenciais hoje. Spinoza, portanto, não foi apenas um filósofo da mente e do universo, mas também um visionário da sociedade justa. 6. O mestre das lentes. A vida simples e o legado humano. Cenas de Spinoza trabalhando meticulosamente em lentes, luz refletindo nas superfícies de vidro, imagens de seu ambiente modesto, talvez com livros e instrumentos. Transição para o contraste entre a complexidade de seu pensamento e a simplicidade de sua vida. Música calma e reflexiva. É fascinante pensar que um dos maiores intelectos da história, cujas ideias sacudiram o Ocidente, levava uma vida tão modesta e tranquila. Spinoza não buscava fama ou fortuna. Após sua excomunhão, ele se mudou para a periferia de Amsterdã e, mais tarde, para vilarejos como Heinsburg e Haia, onde pôde se dedicar à sua verdadeira paixão, a filosofia. Mas, para se sustentar, ele escolheu um ofício singular e altamente técnico para a época: polir lentes ópticas. Essa não era uma atividade qualquer. Exigia precisão, paciência e um profundo entendimento de matemática e física. Lentes polidas por Spinoza eram de alta qualidade, usadas em microscópios e telescópios, instrumentos que estavam abrindo novos mundos tanto para a ciência quanto para a filosofia. Era um trabalho que lhe permitia viver de forma independente, sem precisar da caridade de ninguém. E o mais importante, sem se comprometer com instituições ou patronos que pudessem limitar sua liberdade de pensamento.
A vida de Spinoza era a antítese do luxo e da ostentação. Ele vivia de forma espartana, comia pouco, vestia-se de maneira simples e evitava grandes convívios sociais, embora mantivesse correspondência com alguns dos maiores pensadores da época. Para ele, a verdadeira riqueza não estava em bens materiais, mas na clareza do intelecto e na busca pela verdade. Essa vida simples não era uma privação, mas uma escolha consciente. De certa forma, o ato de polir lentes se tornou uma metáfora para sua própria filosofia. Remover imperfeições, focar a luz, buscar a clareza e a nitidez para ver o mundo como ele realmente é. Sua dedicação à razão e à simplicidade em sua vida pessoal é um testemunho poderoso de suas convicções filosóficas, mostrando que viver a filosofia é tão importante quanto escrevê-la. Mesmo após sua morte precoce, aos 44 anos, provavelmente devido à inalação do pó de vidro das lentes, seu legado começou a brilhar com uma intensidade que ele talvez nunca tenha imaginado. 7. O impacto silencioso. Como Spinoza mudou tudo. Montagem rápida de imagens que representam as eras seguintes. Pensadores do iluminismo em salões, revoluções políticas, avanços científicos, artistas e escritores inspirados. Transição para uma sensação de ondas se espalhando. Música de fundo épica, mas com um tom de descoberta. Apesar de sua vida reclusa e das controvérsias que cercaram sua obra, o impacto de Spinoza foi, para usar um paradoxo, silenciosamente estrondoso. Durante sua vida, e por algum tempo após sua morte em 1677, seus escritos foram considerados perigosos, subversivos e até mesmo ateístas. Muitos de seus livros só foram publicados póstumamente, e outros circularam anonimamente para evitar perseguição. Sua obra mais famosa, A Ética, escrita em latim e estruturada como um tratado de geometria, era densa e desafiadora, e seu conteúdo, que identificava Deus com a natureza, escandalizava os teólogos e autoridades. No entanto, a proibição e a má fama não conseguiram conter o poder de suas ideias. Como uma semente plantada em solo fértil, o pensamento de Spinoza começou a germinar nas mentes mais ousadas da Europa. Ele se tornou uma fonte de inspiração secreta para os pensadores do iluminismo, o grande movimento intelectual que valorizava a razão, a ciência e a liberdade. Filósofos como Leibniz, Goethe, Hegel e até mesmo Einstein, que se considerava um panteísta e admirava a visão de Spinoza sobre Deus, natureza, foram profundamente influenciados. Spinoza mudou tudo porque ele ofereceu uma nova moldura para entender a realidade. Ao remover a ideia de um Deus intervencionista e propor uma divindade imanente à natureza, ele abriu as portas para uma investigação científica do universo, sem a necessidade de recorrer a explicações sobrenaturais. Sua defesa radical da liberdade de pensamento e da tolerância religiosa pavimentou o caminho para os ideais democráticos e para a separação entre igreja e Estado. E sua ética, que buscava a felicidade na compreensão racional e na aceitação da necessidade, ofereceu um caminho para a paz interior que transcendia as flutuações da vida. Ele nos ensinou que a liberdade não está em desafiar as leis naturais, mas em compreendê-las e agir em conformidade com elas. Essa foi uma mudança sísmica na forma como a humanidade se via em relação ao universo e ao poder. O impacto de Spinoza foi um rio subterrâneo que, silenciosamente, fertilizou o solo de séculos de pensamento e progresso. Percorremos a extraordinária jornada de Baruch Spinoza, um homem que ousou desafiar tudo e, por isso, mudou a forma como pensamos sobre Deus, a natureza e a própria existência humana. Vimos como ele transformou a excomunhão em um trampolim para a liberdade intelectual e como sua vida simples de polidor de lentes ecoava a clareza que buscava em sua filosofia. Spinoza nos ensinou que a verdadeira liberdade não está na ausência de limites, mas na compreensão das leis que regem o universo
e a nós mesmos. Ele nos mostrou que a felicidade duradoura não se encontra em prazeres superficiais, mas no amor intelectual à natureza, Deus na serenidade que advém do conhecimento e da aceitação. Sua visão unificada da realidade, onde tudo é expressão de uma única substância, desafia-nos a transcender divisões e a reconhecer a interconexão de todas as coisas. E sua defesa apaixonada da razão e da tolerância permanece como um farol para a construção de sociedades mais justas e indivíduos mais autênticos. E você está pronto para desvendar as leis que governam sua própria vida? Está preparado para buscar a clareza, a razão e a verdadeira liberdade que Spinoza nos oferece? Deixe sua reflexão nos comentários. O que mais te impactou na vida e obra deste gigante do pensamento? E não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com quem também busca uma vida mais profunda e significativa.